Então, o pai que agride a mãe, ele não tem noção do lado psicológico das crianças, o que pode acontecer amanhã. Ou ele pode ser um agressor, ou ele pode não querer ter um relacionamento Sim, desse tipo. Podemos pensar que sim. Aí nós vamos entrar num campo da psicanálise, né, uma outra situação que é interessante, né? O ser humano, ele é muito complexo, ele é corpo, ele é mente, ele é alma, ele é espírito. E quando você é violentado, e aí nós podemos falar assim, olha, qual que é a diferença entre violência e agressão? Por que a lei utilizou esse termo, violência contra a mulher, e não agressão contra a mulher? No estudo que eu fiz, eu cheguei à conclusão, aí é meu, né? Não vou colocar nenhum doutrinador, que a palavra agressão está muito mais ligada ao instinto. É mais o animal. O homem é um animal. É o instinto animal mesmo. Animal. Isso seria agressão. Essa atitude. A violência, ela já tem um caráter a mais. Já é pensada. Ela é pensada, ela é desejada, ela é querida. A violência tem uma finalidade de destruir o outro com uma intenção. É o caso que aconteceu com a Maria da Penha. Foi tudo programado, desejado, foi uma violência, querido. Não foi uma agressão. Foi uma violência. Quer dizer, a agressão foi um meio. Ela foi agredida com um tiro, foi agredida com uma descarga elétrica, mas ali por trás estava o quê? Uma violência, quer dizer, uma agressão com uma finalidade específica. De matar, de causar constrangimento, de humilhar, de difamar, né? De causar, que assim, colocar a pessoa como um ser inferior. Por isso a violência doméstica e não a agressão. E aí a lei trata de uma forma muito clara. A violência contra a mulher, então a mulher tem todos os benefícios. E o agressor, a lei em nenhum momento fala assim, o homem agressor, mas ela usa de artigos, né, dentro da língua portuguesa, o agressor, né, e não a agressora, que você lendo, você consegue construir que, olha, pela lei, quem sempre agride é o homem. Então a lei não pode ser utilizada em prol do homem. É só em prol da mulher. Bom, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essas possibilidades do homem, os direitos que ele tem ou não tem nenhum direito, no próximo bloco. A gente volta já já. JC Equipamentos e Locações, 18 anos, servindo você. Guinchos, serras, vibrador, betoneiras, bomba submersível, rompedores martelete, compactadores, andaimes, rodas, soprador, aparador de cerca viva, aparador de grama, roçadeira, enceradeira, lavadora de pressão, aspirador e hidrocarpete, motobomba, compressor. Rua Marechal Caxias, 2275, Centro, 3721-1585. Voltando falando sério de hoje, esse assunto maravilhoso que é a Lei Maria da Penha. Como nós estávamos falando, doutor, o homem não tem muita autoridade, não tem muitos direitos na Lei Maria da Penha, é verdade? Não, não tem. O direito que ele vai começar a ter é o seguinte, diante de uma agressão, ele vai precisar pensar antes de agir compulsivamente ou por instinto. Se a mulher começa a falar, e mulher fala muitas vezes, né? A mulher quando pega para falar, né? Fala um pouco. Se a mulher, vamos pensar um caso onde a mulher é mais forte que o homem, isso já é possível. Onde a mulher trabalha e ela, vamos pensar assim, é a chefa do lar. O homem, ele vai estar, entre aspas, num papel submisso e a lei não vai beneficiá-lo. Ele não vai poder utilizar a lei. Então, se a mulher bater no marido, ele não pode ir lá na delegacia da mulher e falar assim, olha, eu quero que a minha mulher sofra os rigores da Lei Maria da Penha. Não vai poder. A Maria da Penha é só para a mulher mesmo. Só para a mulher. Mas a mulher pode usar da Lei Maria da Penha para se utilizar de outras coisas com o marido? Porque tudo agora para falar, tem a Lei Maria da Penha, você toma cuidado comigo porque a Lei Maria da Penha está aí. Pode. Né? Então, o homem tem que tomar cuidado, porque direito nenhum ele tem. Não. Dizer que direito nenhum ele não tem seria assim limitar. Na Lei Maria da Penha, mas na Lei Maria da Penha, tem as outras leis. Sim, ele praticamente não teria. O direito dele é de não. O direito dele acaba sendo um dever. Você tem o direito e o dever de manter o ambiente familiar livre de qualquer violência. E já aconteceu algum fato que a mulher usou da lei já para não se proteger, para ela? Porque vamos imaginar assim, a mulher quer ficar livre do marido, mas o marido ou de um homem, vamos colocar o marido que a gente diz ali que está num ambiente familiar. Mas ele não agride, não violenta, mas ela quer ficar livre dele. Basta ela ir na delegacia da mulher, de repente, hoje, e falar assim, olha, eu não suporto viver com ele. Ele fala na minha cabeça, ele me menospreza, ele faz isso. E construir uma situação que aí, se o delegado ou a delegada, o promotor, o juiz não tiver habilidade para lidar com isso, nós vamos começar a fazer injustiça.
Tem que tomar Tanto é que cuidado. teve um juiz que falou que essa lei, muitos juízes pensam que essa lei é inconstitucional pelo seguinte: se todos são iguais, homens e mulheres perante a Constituição, por que nós temos uma lei que beneficia somente a mulher? Então, ou aplica para os dois, ou essa lei não aplica para ninguém. Mas, atualmente, o que tem predominado é que a Lei Maria da Penha ela é constitucional, então ela está de acordo com a Constituição e ela beneficia somente as mulheres e não o homem. Então, o homem perante a Lei Maria da Penha não tem direito nenhum. Ele tem que ser colocado em outras leis. Sim, tem outras leis. Bom, falando em Lei Maria da Penha que protege a mulher, e hoje existe vários tipos de relacionamentos, né? Hoje existe mulher Sim. que mora com mulher há muito tempo. E se acontecer de uma mulher agredir a outra, mesmo morando juntas? Nesse caso, como a lei é violência contra a mulher, eu entendo que ela vai ser perfeitamente aplicada. Basta uma das mulheres irem procurar os direitos que ela vai obter esses direitos da Lei Maria da Penha. Então a lei pode ser aplicada tanto para relacionamentos... Sim, entre duas mulheres, sim. Agora, o inverso não vai conseguir. Se for um relacionamento entre dois homens, nós não teríamos a figura da mulher. A não ser que você comece a construir, e aí vem a luta das feministas, né? Que é uma ideologia que se tem atrás dessa lei. Que o papel social, o homem ou mulher, na verdade, ele é uma construção social. Você poderia ser, até é difícil falar isso, mas você enquanto homem, sexo masculino, você poderia ter um papel feminino, ou você enquanto sexo feminino poderia ter um papel social masculino. Então, se a gente começar a entender que essa lei também beneficiaria isso, que são a questão dos gêneros, poderíamos se provar então que um homem que de repente tem as condutas sociais de uma mulher poderia ser alcançado pela lei. Mas eu não acredito que a lei ainda caminhará por esse lado, não. Eu acredito que ela vai ficar mais fechada na questão do sexo mesmo, sexo feminino, masculino, e não nessa questão ideológica que o sexo ou o masculino e o feminismo é uma construção social, embora essa é uma luta das feministas, né? E essa lei, ao meu ver, ela é uma grande conquista das feministas. Bom, doutor, para esse ano de 2011, você tem uma novidade, né? Que é o lançamento do teu livro, que fala sobre esse assunto. Vamos falar um pouco desse livro? É até engraçado, né? O livro está partindo assim, geralmente eu estou terminando um mestrado, estou defendendo a tese agora em janeiro, entre janeiro e fevereiro, o mestrado eu estou fazendo na Universidade de Franca em Linguística, não é em Direito, né? Depois eu posso até explicar. E como esse trabalho eu apresentei, em razão do mestrado, eu apresentei ele num congresso internacional, onde nós discutimos com pesquisadores do mundo inteiro, né? E apresentei também num outro congresso que teve na USP, em Ribeirão. E ele foi premiado como um dos grandes trabalhos, um dos melhores trabalhos de mestrado. Então surgiu a ideia, por que não levar isso adiante? Por que deixar isso simplesmente numa universidade guardada, onde talvez poucas pessoas vão ter acesso? Então surgiu a ideia de realmente fazer um livro, ele já está praticamente pronto, ele não imprimi ainda, porque eu estou esperando a aprovação da banca, vai passar por uma revisão, eu quero também fazer uma coisa assim que for aprovado, então assim, já foi aprovado, sou mestre, então eu posso escrever o livro, embora hoje eu acredito que qualquer pessoa deveria escrever qualquer tipo de livro. Nós vivemos num país onde a liberdade de pensamento, de manifestação, nós temos você como um exemplo, né? Liberdade de arte. Hoje o Brasil permite você expor a arte que você quiser. Então, eu acredito que quando você se predispõe a lançar um livro, você está construindo, permitindo que outras pessoas possam ler, outras pessoas dos seus pensamentos, né? Acreditar, olha, legal isso, não tinha pensado, ou mesmo não, olha, refutar as ideias. Acho que isso evolui o ser humano. Isso e como que seria a linguagem do teu livro? É uma linguagem mais técnica ou uma linguagem mais popular? Eu vou misturar os dois conceitos. Como eu fui formado em Direito e fiz um mestrado em Linguística, eu vou unir as duas disciplinas, né? Porque a Linguística ela parte do princípio assim, a análise do discurso, que é a teoria que eu estou aplicando no livro. De toda a língua, o sistema linguístico, como nós aprendemos a falar, como nós estamos conversando aqui, e da fala, o que nós estamos fazendo. Então, eu utilizo assim, eu sei que existe um pronome, um verbo, um sujeito, predicado, sabe, todas aquelas construções gramaticais para poder falar. Só que entre o sistema linguístico e a fala, existe o discurso.
E nesse discurso você fala, não que a gente acha que a gente pensa. Isso quando eu ouvi a primeira vez eu fiquei assim, como? Eu não sou capaz de saber o que eu falo, não é bem assim, mas na verdade... Mas seria a maneira que a pessoa entende aquilo que você fala? É como se fosse isso. Quando eu falo, eu manifesto as minhas formações ideológicas, né, que seria assim, podemos resumir, as minhas crenças, os valores que eu tenho. Né? Então vamos supor, só para dar um exemplo, quem é a favor do aborto? Geralmente se fala assim, interrupção terapêutica do parto, fala em embrião. Isso são as pessoas favoráveis ao aborto. E quem é contra? Assassinato, criança, feto, pessoa indefesa. Vamos pegar um outro exemplo. Um ruralista, ele não aceita o movimento sem terra, então ele chama de invasão. A minha fazenda foi invadida pelo sem terra. O sem terra já tem outra ideia. Nós ocupamos uma área que não era. É o mesmo fato, é a mesma situação. E aí você pega e traz para a lei. A lei Maria da Penha, ela não diz isso que a mulher é inferior. Mas quando você vai lendo, ela parte de um princípio que a mulher é inferiorizada. Ela é um ser submissa ao homem, ela é um segundo ser. Porque a lei fala violência contra a mulher tem que ser protegida, todos os benefícios são para a mulher, o homem é o agressor. Então, assim, quando a lei faz isso, ela automaticamente precisa reconhecer que há uma desigualdade e que, portanto, precisa vir o Estado para proteger a mulher. Só que isso você só percebe que analisando linguisticamente, porque no direito você não olha para isso. No direito você fala assim, o que essa lei fala? É isso, o homem bateu, fez isso, então qual que é a punição que ele tem? É essa ou não? Então o direito ele não fica analisando muito essas questões da língua, da história, do social. E é bonito a gente saber, né, que por trás da nossa fala existe todo um contexto. Né? E falando da Lei Maria da Penha, para você, o que é bom, o que é ruim nessa lei, doutor? O bom é que as mulheres hoje podem denunciar, elas não precisam ficar naquele lugar de submissa, aceitar qualquer tipo de violência. Ninguém precisa viver num ambiente hostil, desagradável, um ambiente que causa dano. Isso a lei veio e falou assim, olha, mulheres, se você é vítima, você não precisa ficar nessa condição. Se você quiser, nós temos todo o amparato, né, todo o legislativo, jurídico, para poder você te acolher e você denunciar e ficar livre dessa coerção, dessa pressão. O que é ruim é que se a lei não for bem interpretada, ela vai ser fonte de injustiça. O homem hoje, tanto é que teve um juiz que, como nós dissemos, ele recusou aplicar essa lei, dizendo que essa lei seria diabólica. O homem teria que apanhar, ficar submisso à mulher e achar bom. Quer dizer assim, ele vai ter que apanhar, a mulher de repente, tem todos os direitos e o homem tem que ficar quieto. Fica quieto, você apanha e fica quieto. Quer dizer, o que o homem sempre fez, você batia e exigia que a mulher ficasse quieta, agora a lei está fazendo isso. Você vai apanhar e vai ficar quieto. Se você bater ou reagir, né, porque o que acontece? O homem, fisicamente, ele ainda é mais forte que a mulher. Um tapa, um soco. Fisicamente. Fisicamente. Porque eu para mim, a mulher do ponto de vista intelectual, emocional, psicológico... A mulher é mais capacitada para tudo, né? Tem mais condições para tudo. Tem. Só que as mulheres, Veríssimo, elas não reconhecem isso. Agora que está começando a descobrir que a mulher ela não é um ser submisso, que ela não é um segundo sexo, um segundo ser. E com o reconhecimento das mulheres, dessas conquistas dela, elas estão começando a lutar, estão conquistando hoje. Nós já temos uma presidente da República, aqui em Franca nós temos já juízas, tem inclusive uma juíza que é presidente, coordenadora, responsável, diretora do fórum, nós já temos a delegacia da mulher, delegada. Nós já temos uma procuradora federal que faz o papel da promotor de justiça. Então as mulheres estão conquistando os espaços que até então eram só espaços de homens. Bom, a mulher agora tem que saber dos seus poderes também e saber administrar isso. E correr atrás dos direitos. Se tiver agressão em casa, agressão contra você, mulher, é só você procurar os seus direitos. Mas também sabendo que não pode abusar desses direitos, né, doutor? Sim. Bom, eu quero te agradecer aqui pela presença, por esse assunto maravilhoso. E você que quer saber mais, é só entrar em contato com o doutor e também logo que terá seu livro, a gente pode ler. Podemos deixar registrado aqui que a capa vai ser desenhada ou elaborada pela ilustração da capa por W. Veríssimo aí também, viu, pessoal? Então, tá eu que agradeço o convite. Bom, foi muito bom tê-lo aqui e a gente falar um pouco mais desse assunto. Obrigado.